Em uma estrada isolada do sul da Bahia, uma jovem foi encontrada em condições que chocaram até veteranos da polícia. O que aconteceu naquele local não ficou restrito ao silêncio da mata. Foi registrado em um vídeo que circulou pela internet e passou a orientar uma investigação complexa que mudou completamente a dimensão do caso. Em 6 de setembro de 2025, Sara Cristina Ferreira de Souza, de 18 anos, saiu de casa em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, dizendo que iria participar de um paredão, como são conhecidas as festas de som alto muito comuns na região. Ela morava no bairro Parque Ecológico e tinha uma rotina simples, voltada principalmente para a filha, uma bebê de apenas 4 meses. Naquela noite, nada parecia fora do normal. Durante a madrugada do dia 7, Sara ainda chegou a trocar mensagens com a mãe dizendo que estava bem. Foi um contato rápido sem qualquer sinal de problemas, só que esse foi o último registro dela com a família. Depois disso, o silêncio. As horas começaram a passar e a ausência de respostas virou preocupação. Familiares tentaram contato repetidas vezes, mas não havia mais retorno, não havia pistas claras, nem informações confiáveis sobre o que tinha acontecido após a festa. Enquanto a família tentava reconstruir os últimos passos de Sara, a realidade começava a se mostrar muito mais preocupante. Na manhã de 8 de setembro de 2025, trabalhadores que passavam por uma estrada no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, se depararam com uma cena que imediatamente chamou a atenção. Havia uma jovem no local, já sem vida, com sinais de violência e abandono. A polícia foi acionada e confirmou que se tratava de uma mulher jovem. O estado em que foi encontrada indicava que ela havia sido vítima de um ataque extremamente violento. Além disso, havia sinais de perfurações e ausência de partes do corpo, o que reforçou a suspeita de que o caso poderia estar ligado à atuação de facções criminosas na região. Horas depois, veio a confirmação de que aquele corpo era de Sara Cristina. A notícia caiu sobre a família como um choque. A jovem que havia saído para uma festa não voltaria mais para casa. A forma como o corpo foi deixado e os sinais encontrados no local levantaram a hipótese de participação de um chamado Tribunal do Crime, uma prática ilegal em que facções impõem punições internas ou a pessoas consideradas rivais ou acusadas de algum tipo de violação das regras do grupo. O caso ganhou repercussão na região não apenas pela brutalidade, mas também pelo mistério em torno da motivação. Até aquele momento, não havia uma explicação oficial sobre por que uma jovem de 18 anos, sem histórico conhecido de envolvimento com o crime, teria sido alvo de uma ação tão extrema. Nos dias seguintes, enquanto a investigação ainda dava seus primeiros passos, começaram a surgir informações que tornaram o caso ainda mais grave. Vídeos passaram a circular em redes sociais e aplicativos de mensagens. Neles, Sara aparecia sob controle de indivíduos ligados a uma facção criminosa. As imagens mostravam a jovem em uma área de mata, cercada por criminosos encapuzados, enquanto tudo era registrado. O conteúdo indicava que aquilo não era um episódio isolado, mas parte de uma sequência de violência organizada. Em um dos momentos mais críticos, os vídeos mostram agressões que resultam em ferimentos graves nas mãos da vítima. Em seguida, ela aparece sendo imobilizada e pendurada em uma estrutura improvisada em uma árvore. As imagens seguintes mostram a continuidade da violência até que ela perde a vida. O que mais chocou quem teve contato com esse vídeo não foi apenas o nível de violência, mas também a forma como os envolvidos agiam durante a gravação. Em alguns trechos, é possível perceber risos e comentários entre os criminosos, como se aquilo fizesse parte de uma demonstração de poder. As autoridades passaram a analisar o material com atenção, tentando identificar rostos, vozes e qualquer pista que pudesse levar aos responsáveis. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma investigação de homicídio e passou a envolver diretamente a estrutura de uma facção criminosa que atua na região de Porto Seguro. Dias depois, mais partes do corpo de Sara foram localizadas em áreas diferentes da região, incluindo uma área rural de Santa Cruz Cabralha. Isso indicava que talvez os responsáveis estivessem tentando
tentando dificultar a investigação. A pressão sobre as autoridades aumentou. Entre os nomes que passaram a ser investigados pela Polícia Civil, o de William Silva de Oliveira, conhecido como Chapa, se destacou. Segundo as autoridades, ele era apontado como um dos líderes de um grupo criminoso com atuação em Porto Seguro. Investigações anteriores já o associavam ao tráfico de substâncias ilícitas e a outros crimes ligados à disputa territorial entre facções. As informações reunidas pela polícia indicavam que o grupo ao qual ele estaria ligado atuava de forma estruturada, com presença em bairros periféricos e envolvimento em diferentes tipos de crime, incluindo ameaças, expulsões de moradores e violência contra rivais. Em determinado momento das investigações, a polícia conseguiu acesso a materiais eletrônicos que passaram a ser analisados. Entre esses materiais, havia registros que reforçavam a ligação de integrantes da facção com o caso de Sara. Mesmo assim, a investigação ainda enfrentava um problema: como ligar diretamente cada envolvido ao crime e qual teria sido exatamente o motivo que levou Sara a ser alvo daquela ação. Até aquele ponto, não havia uma resposta definitiva, mas enquanto os investigadores avançavam aos poucos, o caso começava a tomar proporções ainda maiores dentro das operações policiais na região. Em 2026, as investigações avançaram para uma fase mais ativa, com operações conjuntas entre Polícia Civil, Militar e Federal. O objetivo era cumprir mandados e localizar integrantes ligados ao grupo suspeito de envolvimento no caso. Durante uma dessas ações, os agentes chegaram até uma residência utilizada como esconderijo por membros da facção na região de Porto Seguro. Segundo informações divulgadas posteriormente, houve confronto durante a operação. Nesse cenário, William Silva de Oliveira, o Chapa, acabou sendo localizado pelas equipes policiais. Houve troca de tiros e ele acabou sendo atingido. Foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu. A morte de Chapa representou um ponto importante na investigação, mas não encerrou o caso. Pelo contrário, abriu novas frentes de apuração, já que as autoridades ainda buscavam identificar outros envolvidos e esclarecer completamente a dinâmica do crime. Durante a operação, eletrônicos como celulares foram apreendidos. A análise desses dispositivos se tornou uma das etapas mais relevantes da investigação. A partir da análise dos materiais apreendidos, os investigadores tiveram acesso a conteúdos que reforçaram a ligação entre integrantes da facção e o caso de Sara. Entre os arquivos encontrados, havia vídeos que já haviam circulado de forma restrita em aplicativos de mensagens. Em alguns momentos, era possível perceber a presença de várias pessoas no local, o que indicava que não se tratava de uma ação isolada. Os vídeos também foram fundamentais para identificar possíveis envolvidos, já que ajudaram a polícia a cruzar informações, reconhecer padrões de comportamento e avançar na investigação de outros nomes ligados ao grupo. Apesar disso, ainda não se sabia a motivação por trás dessa execução. Por que Sara foi levada até aquele ponto? O que levou uma jovem de 18 anos, mãe de uma bebê pequena, a ser alvo de uma ação tão extrema? Essa resposta nunca foi confirmada oficialmente pelas autoridades, e o caso seguiu marcado por essa lacuna. Enquanto o caso de Sara avançava na esfera policial, ele também passou a ser citado em discussões mais amplas sobre violência na Bahia e a atuação de facções criminosas no estado. Dados de segurança pública frequentemente colocavam a região entre aquelas com índices elevados de homicídios relacionados ao crime organizado, especialmente em áreas onde há disputa por controle territorial. Esse cenário ajudava a contextualizar o ambiente em que o crime aconteceu, mas não diminuía o impacto do caso específico. A história de uma jovem que saiu para uma festa e nunca mais voltou se tornou um símbolo da vulnerabilidade de civis diante de conflitos entre grupos criminosos. Para a família, no entanto, qualquer análise estatística era distante da realidade vivida. O que restava era a ausência e a tentativa de entender como tudo aconteceu. Mesmo com operações policiais, prisões e apreensões, o caso de Sara segue com pontos em aberto. A investigação continua em
em andamento, com novas diligências sendo realizadas para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente a sequência dos fatos. Mas existe uma teoria de que a facção apenas utilizou uma pessoa inocente para espalhar terror e intimidar a população da região, uma forma de demonstrar poder, para que tanto moradores comuns quanto possíveis rivais não se metam com eles. Havendo um motivo oculto ou não para terem feito isso com ela, o caso de Sara Cristina Ferreira de Souza permanece como uma das ocorrências mais brutais dos últimos anos. Uma jovem de 18 anos, mãe de uma bebê de 4 meses, que saiu de casa para uma festa e não retornou. O que permanece é o registro de um crime que expõe a realidade de disputas entre facções e seus impactos sobre pessoas que muitas vezes não têm ligação aparente com esse universo, mas acabam sofrendo a maior das consequências mesmo assim. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.